A ideia hoje é batermos um papo, mais ou menos durante 1 hora, a respeito da filosofia nos cânticos de Cecília Meirelles. Falar um pouquinho, rapidamente, sobre a biografia dessa poetisa brasileira, dessa escritora brasileira, e depois analisarmos alguns dos cânticos, que não são muitos, são apenas 26, mas seria bastante exaustivo analisar 26 poemas. Então, selecionei, se bem que a seleção desses cânticos é tão difícil que ficou a maioria, ficaram 80% deles. Mas, de qualquer forma, selecionei alguns mais expressivos para entendermos o quanto que a proposta dessa palestra existe de filosofia dentro do pensamento poético de uma escritora brasileira. Essa semana fazia uma palestra a respeito de um outro escritor brasileiro, que é Machado de Assis, e mostrava, aliás, uma curiosidade, ambos têm uma mesma descendência de Açores. A mãe de Machado de Assis era de Açores, os avós de Cecília Meirelles eram de Açores, ela mesma é homenageada até hoje por uma rua em Açores, ou seja, são dois descendentes de açorianos, dois brasileiros, que têm uma obra que nós não conhecemos o quão filosófica é. Existe um limite muito tênue, vocês vão ver nos cânticos, que a gente não sabe nem dizer onde está esse limite, entre o que é poesia e o que é filosofia. Que certos momentos dos cânticos são de uma metafísica fora do comum, assim como muita coisa do próprio Machado de Assis. E é interessante porque hoje alguns desses autores são mais reconhecidos pelo crítico no estrangeiro do que propriamente pelo brasileiro comum, mediano. A crítica literária, sim. O brasileiro comum não sabe o valor desses escritores. São sensacionais. Particularmente essa obra que nós vamos analisar, os cânticos, ela tem uma peculiaridade, porque ninguém conhecia, não sabia que existia, até que foi publicado já na década de 80. Supõe-se que teria sido escrito por Cecília Meirelles quando ela tinha aproximadamente 26 anos, entre 25 e 26 anos de idade, mas ela não deu isso a conhecer a ninguém. Isso foi escondido. Foram 26 páginas de poemas tremendamente metafísicos, talvez porque não fosse muito coerente com as correntes poéticas do momento em que ela vivia. Ali era o auge do modernismo, a onda era outra, e isso era muito metafísico para ser entendido. Isso foi escondido. E ela morre sem falar sobre isso com ninguém. Isso posteriormente foi publicado pelas suas filhas, já na década de 80, 20 anos depois da sua morte. Nós fomos conhecer os cânticos. E é muito interessante mostrar que havia esse tipo de questionamento, esse tipo de visão, que para quem conhece um pouco de filosofia oriental, aqueles momentos mais metafísicos falando a respeito da inexistência do tempo, do espaço, a inexistência da morte, a onipresença de Deus, essas coisas estão presentes nesses cânticos, mas com uma presença e com uma força tal que chega a ser impressionante. A descoberta dos cânticos foi a descoberta de uma filósofa brasileira. Não que isso não estivesse presente no resto da obra dela, mas nunca com tamanha intensidade. A obra é sensacional. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dela, né? Seu nascimento e morte na cidade do Rio de Janeiro, uma cidadã carioca descendente de açorianos. Nasce em 1901, morre em 64, ou seja, morre ainda relativamente jovem, com 63 anos apenas. Apesar de ter vivido toda a sua vida no Rio de Janeiro, ela anda muito pelo mundo afora. Cecília Meirelles recebe título, inclusive, de doutora honoris causa da Universidade de Delhi, na Índia. Ela é muito conceituada em Israel, anda por várias universidades da Europa, inclusive Portugal. Nós vamos ver uma curiosidade, que ela chega a marcar um encontro com Fernando Pessoa, e ela vai aos Estados Unidos, ao Texas, onde ela dá aulas, ou seja, ela é muito consagrada. Chile, recebe condecorações no Chile, ela é muito reconhecida em vida, pelo mundo afora. Naquele momento, eu acho que mais que hoje, ela é mais reconhecida fora do que no Brasil. Inclusive, uma das poetisas que foram muito expressivas em Portugal, Sofia de Mello Breiner, se imortaliza, uma das primeiras obras dela é exatamente uma homenagem que ela faz a Cecília Meirelles. Então, Cecília Meirelles tem um nome bastante reconhecido no exterior. Uma vida bastante complicada e conturbada. Talvez se a gente entender um pouquinho da história dela e a maneira como ela fala da história dela, vai entender um pouco da inspiração dos cânticos. Uma vida cheia de situações um pouco que para outra pessoa seria uma tragédia. Para outra pessoa seria algo impeditivo e ela tira disso inspiração. Interessante, né? Bom, então ela é órfã de pai antes de nascer. Acho que 3 meses antes dela nascer, seu pai morre. E antes que ela completasse 3 anos, morre a mãe. Ou seja, a vida dela é marcada por mortes. Então, ela fica órfã de pai e mãe e é criada pela avó. Ela diz que tinha também uma espécie de uma babá, uma criada, que lhe contava muitas histórias e que era muito expressiva, que cantava, dançava, contava histórias e que despertou nela esse amor pelo folclore. E assim como sua avó,
que também amava o folclore, ele contava muitas histórias. E ela, desde cedo, apresenta um grande talento para a escrita. É uma curiosidade porque ela, o auge da sua carreira em termos de reconhecimento no Brasil, é quando ela recebe o prêmio Olavo Bilac, quando ela escreve, em um determinado momento na sua vida já madura, quando ela é premiada com o prêmio Olavo Bilac. Aos 9 anos ela conhece Olavo Bilac e recebe uma medalha comemorativa, uma homenagem das mãos dele. Parece que o seu colégio foi premiado por alguma coisa e como ela era uma aluna exemplar, uma aluna admirável, mandaram ela receber essa medalha das mãos de Olavo Bilac, aos 9 anos de idade. É quase que como uma previsão da grandeza do seu futuro. Futuramente o livro Viagem vai ser premiado com o prêmio Olavo Bilac, que é um ponto alto da literatura brasileira. Então ela conclui o curso primário em 10, o curso normal em 17, ela tenta muitas vezes ser professora do curso normal, sem que imaginar que essa é uma época muito conturbada politicamente. Ela foi duramente perseguida pelo governo Getúlio Vargas, na época em que ela funda uma biblioteca infantil, ela é chamada para ser responsável pelo Gabinete Mourisco de Leitura, uma biblioteca infantil que ela monta junto com o marido, e essa biblioteca é fechada pelo governo Getúlio Vargas porque dizem que havia livros subversivos para as crianças. Parece que o principal livro subversivo era o Oliver Twist, de Charles Dickens, que era considerado pelo governo Getúlio Vargas subversão, sabe-se lá por que cargas d'água, o que um ditador entende por subversão. Fato é que a sua biblioteca infantil é fechada e na época ela passou por uma fase semelhante ao que eu falava de Machado de Assis, ele também passou por essa fase, de um pouco de revolta política e depois desiste disso e envereda pela sua carreira literária e não mexe mais com política. Mas é uma época conturbada. Ela se dedica então ao magistério primário. Primeiro livro em 19, ela nasce em 1901, ela tinha 18 anos de idade quando publica esses Espectros. Casamento em 22 com esse pintor português Fernando Correia Dias, que a princípio era uma alma bastante sensível, parece que a incentiva bastante na sua carreira, mas o final desse casamento é muito trágico. O Fernando Correia Dias era extremamente instável emocionalmente. Eles têm 3 filhas, 3 meninas, e em 1935 ele se suicida dentro de casa. Seu corpo é encontrado, inclusive, pela filha mais velha. Isso para ela foi uma tragédia, não só porque tinha 3 meninas, tinha que criá-las, inclusive financeiramente foi uma tragédia, ter que sobreviver numa situação dessa, como também até pela questão psicológica de estar anos a fio tentando resgatá-lo, trazê-lo de volta à realidade, ter sentido isso como um fracasso pessoal. Tem uma das correspondências dela onde ela diz isso. Foi o meu projeto principal de vida no qual eu fracassei. Não consegui trazê-lo de volta. Parece que ele vai ficando machucado por uma série de situações de vida até que ele realmente parte para uma solução radical. Pouco depois ela perde a avó, que era o único parente vivo que ela tinha, e fica com 3 filhas vivendo de literatura, numa época extremamente complicada. Viver de literatura nunca foi fácil. Ela se torna jornalista, contribui com o Diário do Rio de Janeiro por muitos anos, enfim, vai tendo uma série de atividades, mas uma vida bastante conturbada do ponto de vista pessoal. Em 1934, eu falava para vocês da criação dessa primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, que é fechada em 1937 por Getúlio Vargas. Esse é um episódio interessante. Ela vai a Lisboa, convidada por uma universidade em Lisboa para poder dar algumas conferências. Ela já era um nome reconhecido, inclusive a nível internacional. E chegando lá, por intermédio de um amigo, ela marca um encontro com Fernando Pessoa, que é algo bastante sensível e intuitivo dela, porque Fernando Pessoa ainda não tinha essa projeção tão grande, mas ela já conhecia algo dele e já gostava. E aí ela marca com ele um encontro num bar que no qual ele era frequentador habitual, que era a Brasileira do Chiado. Já deve ter ouvido falar, quem conhece a vida de Fernando Pessoa, que ele é um grande consumidor de bebidas alcoólicas. Ele vivia nesse bar e ele simplesmente não aparece. Ela fica 2 horas esperando e ele não aparece. Aí quando ela volta para o hotel, recebe um livro dele, o único livro que ele publicou em vida, que é a Mensagem, com uma cartinha para ela dizendo que ele tinha visto o seu horóscopo naquele dia. E o seu horóscopo tinha desaconselhado fortemente a que ele fosse naquele encontro. Ele não foi. Mas mandou o livro para ela. Parece que ela foi a primeira brasileira, pelo menos até onde se sabe, que teve contato com essa obra dele, que era uma obra recentemente publicada. Vocês sabem, devem conhecer um pouco da história, né, que Fernando Pessoa escreve esse livro para participar de um concurso em Portugal e não ganha. Tira em 2º lugar. Isso para ele é o fim, porque Fernando Pessoa era muito vaidoso. Ele não aparece nem para receber o troféu, ele diz que ele não é o autor para 2º lugar.
Enfim, esse livro havia sido publicado às suas próprias expensas, com patrocínios e tudo mais, e ele era uma obra relativamente recente, e ela volta para o Brasil com essa obra, que é qualquer coisa de sensacional. É uma inspiração fora do comum. Um dos meus livros de poesias predileto, inclusive. Bom, como falei para vocês, o suicídio do seu esposo em 1935, que é um momento meio desesperador para ela, um momento que ela faz um esforço muito grande para se equilibrar. Tem uma passagem de uma das cartas, porque existe uma série de cartas que Cecília Meirelles escreve a amigos, correspondentes, onde ela vai falando um pouco a respeito da sua situação pessoal, onde ela diz, olha, todas essas mortes ficaram profundamente cravadas na minha alma e imprimiram nela um sentimento de transitoriedade da vida. Eu fui me distanciando de qualquer apego à vida, como algo que é muito passageiro e que necessariamente cessa a qualquer momento. Essas mortes, ao invés de me tirarem algo, elas me deram algo. Me deram um sentimento precioso de que a vida não é isso, que superficialmente nós vemos como tal. Essa é muito transitória e pode cessar de uma hora para outra. Então percebam que é uma coisa interessante, como eu falei de início, outras pessoas, diante de uma problemática como essa, estariam com um trauma que não fariam nada. Aliás, por menos que isso, muita gente arrasta os traumas pela vida inteira. E ela usa isso como uma propulsão, como um estímulo para que a sua alma levante voo. E ela diz exatamente isso. Isso foi um estímulo para que a minha alma procurasse além da vida, coisas mais perenes, mais permanentes, já que a vida sempre me negava a sua presença por muito tempo. 36, esse episódio de 1936 é muito interessante. Podem vir aqueles que chegaram por último, tem muitos lugares aqui. Fiquem à vontade. Então, em 36, ela recebe uma carta anônima. Isso é uma curiosidade que não adianta vocês me perguntarem qual é o sentido disso, porque eu não vou saber explicar. Mas o fato é que ela recebe uma carta anônima de uma pessoa que diz para ela que ela deveria mudar a forma como ela escreve o nome dela. Ela escrevia Meirelles com 2 L's. Na verdade, ela era registrada como Cecília Meirelles com 2 L's. E essa pessoa diz a ela que se ela tirasse um L do Meirelles dela, passasse a assinar diferente, a vida dela ficaria bem mais leve. E ela, eu acho que estava numa situação tão desesperadora. Não custa tentar. Não custa tentar. De fato, o que eu vou perder a essa altura? Já tinha perdido praticamente tudo, mas ainda tinha as 3 filhas pequenas, né? Então vou tentar. E a partir daí, ela só assina Meirelles com um único L. De fato, a partir daí não morreu ninguém mais. Sabe-se lá se foi uma coincidência. Não, o fato é que não morreu mais ninguém. E ela até o final da vida se assina como Meirelles com um L só. Né? Ninguém sabe quem foi, ninguém sabe fundamentado em quê, mas o fato é que ela recebe essa carta e guarda, inclusive, durante toda a sua vida. Parece que isso faz parte do espólio dela. Bom, em 1939, eu falei para vocês desse prêmio Olavo Bilac para o livro Viagem, que é uma curiosidade, é a consagração dela no mundo literário brasileiro. O prêmio Olavo Bilac, sendo que ela conheceu o próprio Olavo Bilac, foi premiada por ele mesmo aos 9 anos. Então, um fato bastante interessante, né? Em 1940, ela se casa com o Heitor Grilo, que é o esposo que vai acompanhá-la pelo resto da vida, uma vida bastante serena e tranquila a partir daí. Anda pelo mundo afora, faz as suas viagens, mas já não há mais acontecimento trágico de nenhuma natureza. E aí ela já tem um nome muito reconhecido, já recebe convites de todos os lugares do mundo, já é uma artista consagrada, uma escritora consagrada. Faz um curso de literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas, ou seja, para se afirmar nos Estados Unidos como professora de literatura não é algo tão fácil, né? Numerosas viagens aos Estados Unidos, Europa, Ásia e África para conferências. Em 1952, recebe a medalha de oficial da Ordem do Mérito do Chile, em Santiago do Chile. Em 53, doutora honoris causa da Universidade de Delhi, na Índia. Em 58, um ciclo de conferências em Israel. Cada lugar desse que ela fica algum tempo, escreve um ciclo de poesias adequados, ela faz poesias com uma tônica indiana, ela faz um ciclo de poesias holandesas, israelenses. Ela fala que ela tem 2 paixões, que é interessante, inclusive, os clássicos antigos gregos e a literatura oriental. E ela realmente gosta muito disso. Então não é difícil você imaginar de onde ela tira a fonte para tanta inspiração metafísica para um livro como Os Cânticos. Ela sempre gostou muito da literatura antiga grega e também da literatura oriental, fala bastante disso. Bom, em 64 ela morre no Rio de Janeiro aos 63 anos de idade. Uma das suas filhas se tornou atriz global, Maria Fernanda, talvez você já tenha ouvido falar dela. A mais jovem das filhas dela se tornou atriz. Bom,
E como eu falei para vocês, aproximadamente 20 anos depois disso, encontra-se os cânticos. E os cânticos são publicados pela primeira vez. Não sei quando se encontrou, na verdade deve ter sido encontrado pouco tempo depois da morte dela, mas semelhante ao que acontece com outros escritores, a família demora às vezes muito tempo para decidir trazer a público algo que foi descoberto. Talvez tenha imaginado que se ela quis ocultar, não seria conveniente ir contra a vontade dela. Algo muito parecido acontece com, por exemplo, vocês sabem que muito recentemente chegou ao Brasil o diário de Carl Jung, que é o livro vermelho, o Red Book. Muito recentemente os descendentes liberaram isso para publicação. Então, por alguma razão, isso tardou quase 20 anos depois da morte dela para vir a público. Então, ela é considerada uma das maiores vozes líricas da língua portuguesa. Uma influência simbolista, embora ela já esteja em pleno modernismo, e aí é algo curioso, porque isso é um ponto comum entre ela e Fernando Pessoa. Em determinados momentos, Fernando Pessoa divide isso muito bem, porque ele divide entre o ortônimo, que é ele mesmo, e os heterônimos. Quando ele quer atender às chamadas da moda, um escritor cético, um escritor ateu, um escritor com determinadas formas, ele cria heterônimos. E ele tem o ortônimo, que é ele mesmo, que é onde ele revela os seus momentos de maior mística, de maior metafísica. Cecília Meirelles não tinha nenhum heterônimo, era só ela mesma. Então parece que, com um pouco de pressão do modismo literário da sua época, essas coisas metafísicas ela reserva um pouco mais para ela mesma, que a sua obra tem uma tônica mais de acordo com o modernismo, porque o que ela era mais para simbolista do que propriamente para modernista. Versos delicados, intimistas, uma linguagem elevada e musical, sempre muito doce, muito sugestiva, e uma temática transcendente, que fala bastante sobre a passagem do tempo e a brevidade das coisas. Como eu falei para vocês, a tônica da vida que ela teve faz com que ela fale constantemente sobre o quanto as coisas são irreais, sobretudo nos cânticos, quanto as coisas são irreais, quanto a vida não é aquilo que nós vemos, o quanto existe algo por trás que deve ser buscado, mas às vezes no nível de elevação e de metafísica que é qualquer coisa de sensacional. Questiona o tempo, questiona o espaço, questiona a divisão das coisas. Nós vamos falar um pouco sobre a temática já já. São 26 os cânticos, falava de início, sempre com uma busca espiritual do transcendente e do real por trás das aparências ilusórias. Escrito em torno de 27, está aí a data, só veio a lume tardiamente em 1981, ou seja, foi a época em que foi publicado. 27, exatamente com 26 anos de idade, se supõe que na verdade isso não é tão certo. Como saber quando se escreveu alguma coisa e se colocou debaixo de um colchão? Supõe-se que teria sido em torno de 27. E aí sim, só para que a gente tenha uma noção e se prepare um pouco para o que vem, porque pelo que vocês viram da apresentação das poesias que as meninas fizeram de início, os cânticos são realmente qualquer coisa de muito além daquilo que a gente está acostumado a encontrar dentro de um mundo literário, um mundo poético, são muito metafísicos. Ela vai tratar de coisas como a ilusão do mundo manifestado, a irrealidade do tempo e do espaço, a heresia da separatividade, ou seja, que aquilo que está separado não é real, que o universo na verdade é uno, é como se fosse o corpo de Deus. Ela vai falar da busca dessa unidade por trás das ilusões da separatividade, vai falar do amor como lei do universo, como verdadeiro amor, como lei que intercala e une todas as coisas, saber ouvir a voz do silêncio. A Voz do Silêncio é o nome de um livro, um manuscrito tibetano que foi trazido para o Ocidente por Helena Blavatsky, que vai falar exatamente desse falador silencioso que existe dentro de nós, quando nós conseguimos calar a boca da nossa mente que tagarela o tempo todo, do nosso corpo físico com seus instintos que falam o tempo todo, das nossas emoções que nos demandam o tempo todo. Cala todo mundo, você vai ficar em silêncio? Não, você vai ouvir uma voz que vem de um ser que está lá no fundo, dentro de você, esperando que você o ouça. Essa é a voz do silêncio. Ela muitas vezes vai falar da busca desse silêncio para que essa voz possa ser ouvida. Ilusão dos desejos e das posses e a superação da dor. Nesse sentido, ela parece até budista, a superação da dor que a intranscendência das coisas provoca. Então, mais ou menos, isso é a tônica dos 26 cânticos. Vocês vão ver que, acho que se a gente pegar um ou dois, já daria para fazer uma palestra sobre eles. Então, vamos pegar alguns e fazer uma abordagem básica, para que vocês entendam um pouco. Eu dava essa palestra há algum tempo atrás, umas semanas atrás, e uma pessoa que assistiu falou uma coisa muito interessante, que depois da palestra, esses cânticos eram 2D e passaram a ser 3D. Eu espero passar isso para vocês, uma reflexão que aprofunde um pouco, ainda que essa terceira dimensão não seja tão profunda assim, mas que já gere
uma desconfiança a respeito do que está por trás. Não são simplesmente palavras sonoras, musicais e belas. Há reflexões muito profundas, né? Aqui a apresentação, como ela começa os cânticos, diz: o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que és eterna. Ou seja, o vento do espírito como algo que quando sopra, todas as ilusões se dissipam, e o que fica? Fica aquilo que você é. E parece que esse cântico foi inspirado por esse sopro do espírito, que soprou e mostrou para ela um pouco do que é, e ela procura transmitir isso com beleza. Além de tudo, além de serem verdades muito profundas, transmitidas com beleza, a beleza é a via mais eficaz de chegar ao coração do homem. Então você pode dizer verdades se elas serem duras, você pode dizer verdades e elas serem penetrantes quando são ditas de forma bela. Então revestir verdades com beleza é uma forma muito eficaz de gravá-las na alma humana, né? Então, vamos aos cânticos. O primeiro deles: não queiras ter pátria, não dividas a terra, não dividas o céu, não arranques pedaços ao mar, não queiras ter. Nasce bem alto, que todas as coisas serão tuas, que alcançarás todos os horizontes, que o teu olhar, estando em toda a parte, te ponha em tudo, como Deus. É interessante porque mais adiante vocês vão ver que tem um cântico que é muito parecido com esse, onde ela vai dizer que quando você deseja algo, você rouba a si mesmo. Vocês imaginam essa ideia? Quando você deseja algo, é como se você estivesse roubando a si próprio, porque no fundo, nós estamos em tudo e somos tudo. Existe um exemplo que é dado dentro de um material pedagógico que nós usamos em Nova Acrópole, que é do nosso fundador, professor Jorge Ângelo Livraga, que ele diz para você imaginar que você está na beira da praia e que você passou o dedo na areia e fez um sulco. Aí você passa novamente o dedo na areia e faz o outro sulco. O primeiro sulco é feito de quê? De areia, não é? O segundo, areia. E o intervalo entre eles, areia também. Então você tem dois sulcos ou você tem areia momentaneamente separada, dividida. Tudo é areia, momentaneamente diferenciada. Daqui a pouco o sopro do Espírito sopra ali, iguala tudo novamente, devolve tudo à unidade perdida. É essa a ideia que ela está colocando. Se você quiser ter pedaços das coisas, você perde a unidade. Você está partindo Deus em pedaços. Você é parte da unidade. Por que você quer um pedaço quando você pode ter tudo? Não queira ser dono de algo, porque você está roubando a si próprio. Porque, na verdade, você e o Uno são um só. Ao longo desses cânticos, ela vai conduzir a gente nessa visão de que nós somos a unidade. E que não adianta querermos parte. Porque, na verdade, lembram não sei se vocês conhecem um clássico oriental, que tem uma passagem muito interessante, um clássico indiano, que se chama Ramayana. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ter contato com esse clássico, tem uma passagem no final dele, que Rama, que é o herói desse livro, ele diz: pensai o que quiseres, mas tomais um cuidado, não pedir muito pouco. Ou seja, não peça muito pouco, eu não peço uma parte, eu posso te dar tudo. Entendem isso? Não dividam, peçam a unidade. Que é basicamente o que ela está dizendo aqui. Cântico 2. Não sejas o de hoje, não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã. Faz-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes. E sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar tua passagem. Ela prossegue. É a passagem que se continua. É a tua eternidade. É a eternidade. És tu. Mais uma vez, ela questionava ainda há pouco o espaço dividido. Agora ela questiona o tempo. A divisão do tempo, mais uma vez, faz parte daquela heresia da separatividade. Tem um filósofo grego pré-socrático, que se chamava Parmênides, que ele falava algo que é muito interessante. Quando ela fala que gosta dos clássicos gregos, vocês vão de supor que com certeza ela tem conhecimento de coisas desse tipo. Ele dizia que o tempo é uma ilusão, que só existe uma única coisa que provoca a ilusão do tempo, que é a consciência se deslocando sobre o desconhecido. Imaginem vocês o seguinte exemplo. Vocês estão todos sentados aqui. Eu apago a luz e venho com uma lanterna. Aí projeto a lanterna em cima dele. O que eu posso dizer?
Momento 1, ele chegou. Amplia o foco da lanterna. Momento 2, chegou ela. Amplia o 3, chegou ela. Não é isso? Será que isso é verdadeiro? Realmente houve um momento 1, momento 2, momento 3, momento 4? Se eu colocasse o dedo no interruptor e acendesse a luz, eu não veria que todo mundo está aqui o tempo todo? O que gerou essa ilusão do tempo? Não foi o deslocamento da luz sobre as trevas? O deslocamento da consciência sobre o desconhecido. Se o homem subitamente se iluminasse e visse o que a verdade é, o que o universo é, ele perceberia que tudo esteve aí o tempo todo. A ilusão do tempo é uma ilusão do deslocamento da consciência sobre o desconhecido. E o que ela está falando é isso, se ficamos apegados ao tempo como algo real, também ele nos limita. Não aspiremos nem por ontem, nem por hoje, nem por amanhã. Busquemos um fio que une tudo isso e que está presente o tempo todo, que é o fio da eternidade. Se queremos buscar a verdade, temos que ir a esse fio, temos que ir a essa dimensão. Ou seja, além da separatividade no espaço, além da sucessão dos momentos no tempo, há algo permanente, que nunca cessa, que nunca foi dividido, nem que nunca será. E esse algo seria a verdade. Cântico 3. Não digas onde acaba o dia, onde começa a noite. Não fales palavras vãs, as palavras do mundo. Não digas onde começa a terra, onde termina o céu. Não digas até onde és tu. Não digas desde onde é Deus. Não fales palavras vãs. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Pensa, completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso, sem pensar. Interessante, né? Parece um pouco paradoxal. Mas se você perceber isso que ela fala das palavras, tem um outro cântico onde ela volta a falar muito intensamente dessa questão das palavras vãs, que reforçam as ilusões. Tem uma passagem de um livro oriental budista, que é o Dhammapada, que diz que mais valor do que 1000 palavras sem sentido tem uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Que o homem pronuncia 1000 palavras com o nada, sobre o nada e para o nada, e permanece mudo diante do real. Ou seja, as conversas intermináveis sobre o nada e o mutismo sobre o real. Será que é assim mesmo? Se vocês pararem para lembrar as conversas que ouvimos à nossa volta todos os dias, das quais nós mesmos participamos, será que são muito profundas? Será que tem uma única palavra que pudesse mudar a vida de alguém? Pudesse minimizar a dor ou a angústia de alguém? É comum que a gente fale palavras com sentido? Ou a maior parte delas são ruído, diálogo com nada? E ela fala que esse tipo de palavra vazia, numerosa, mas sem nenhum conteúdo, ela só é uma distração mental que nos impede de encontrar a realidade. Essa ideia que ela faz de desfazer-se da vaidade triste de falar, pensar completamente silencioso até a glória de ficar silencioso, sem pensar. Que é um outro elemento que é muito presente também nesses cânticos. Há algo além do pensamento. Vocês percebem que a tônica é buscar algo que é além de tudo, né? Além do tempo, além do espaço e além do pensamento. Porque o pensamento tem uma curiosidade, o pensamento, a mente humana, ela divide para entender. E ela está propondo algo além da divisão. Vocês percebem isso? Que a mente, para entender as coisas, ela tem que dividir? Imaginem como vocês entendem um objeto. Se eu quero apresentar para vocês um objeto, eu quero explicar o que ele é. Uma cadeira que eu tenho na minha casa, como é que vocês vão perguntar? Ela é quadrada, ela é redonda, ela é pequena, ela é grande, ela é macia, ela é resistente, ela é branca ou é vermelha? Não é isso que vocês vão me perguntar? Adjetivos. Vocês percebem que todo adjetivo é uma limitação? Se eu disser para vocês, ela é vermelha, automaticamente a tua mente vai dizer, não é azul, não é branca, não é roxa, não é verde, não é rosa. Vai tirar um monte de coisas que ela não é. Eu vou dizer para vocês, ela é arredondada, então ela não é quadrada, ela não é triangular, vai tirar um monte de coisas que ela não é. Vai dividindo, picotando a realidade, até que tem um pedacinho. Olha para aquilo e diz, entendi. A mente divide para entender. Como é que você vai colocar a mente para entender, por exemplo, uma ideia de Deus? O único atributo dele é a unidade. Qualquer coisa que você tire, você o limita. Entendem isso? Qualquer atributo que você dê para ele, você o limita. É como se eu fosse explicar essa cadeira para você, e você me perguntasse qual é a forma dela. Eu dissesse, ela é vermelha, mas ela também é azul, mas ela também é rosa, mas ela também é roxa. Você diz, não, chega, peraí, muda de assunto. Qual é a forma? Ela é redonda, mas ela também é triangular, mas ela também é quadrada. Você vai dizer, chega, não pode, não existe um objeto assim. Tira alguma coisa aí, porque senão eu não consigo entender. Não é isso que você vai me dizer? Isso é desesperador, a mente não brinca nessas condições. Ela precisa partir, dividir, picotar. Você coloca tudo, ela não vê nada.
Então, ela chega um determinado momento, se você quer aproximar realmente da realidade, tem que ir além da mente, porque ela vai sempre picotar, ela vai sempre partir. Senão ela não funciona, ela não brinca. São as regras do jogo mental. Então, num determinado momento, ficar tão silencioso que nem a mente fale mais. É esse estado que ela quer nos colocar diante da realidade, né? Um estado de silêncio profundo. Cântico 4. Adormece o teu corpo com a música da vida. Encanta-te, esquece-te. Tem por volúpia dispersão. Não queiras ser tu. Queres ser a alma infinita de tudo. Troca o teu curto sonho humano pelo sonho imortal, o único. Vence a miséria de ter medo. Troca-te pelo desconhecido. Não vês então que ele é maior? Não vês que ele não tem fim? Não vês que ele é tu mesmo? Tu que andas esquecido de ti? Reparem que é um ti com T maiúsculo, né? Que faz muita diferença. Esse eu pequeno que te limita, que te aprisiona, você olha no espelho e diz, de todo o universo eu sou só isso, só esse corpo que eu estou vendo no espelho. Fora disso é tudo o não eu. E isso nos limita tremendamente, porque nós podemos encontrar pedaços de nós em todas as coisas. Parte de nós está nas flores, está no céu, parte de nós está no mar, está em todos os cantos, tem partes de nós. Nós podemos encontrar e podemos interagir e podemos ter um ponto de contato quando nos vemos em tudo. Tem um pensador, um filósofo indiano do século passado, que ele costumava dizer, Sirihan, ele costumava dizer, todos os dias você deve perder o seu coração, que deve andar pela vida procurando por ele, nesse dia. E ao encontrares o teu coração, descobrirás que o teu coração é o coração de todas as coisas. Conseguem entender isso? Se achar nas coisas. Perceber que as coisas são pedaços teus. Tem uma passagem, uma historinha muito simples, mas que eu gosto muito de contar, que ocorreu comigo alguns anos atrás, quando eu morava na cidade de Belém do Pará. Quando eu cheguei a Belém do Pará, fui para fazer escola, para fazer Nova Acrópole, uma aluna da escola me deu uma flor, que era um cravo. Uma das piores coisas que tem é você tentar manter flor viva em Belém do Pará, uma coisa impossível. Faz um calor medonho. Nenhuma flor vive em Belém do Pará, é uma coisa de louco. Enfim, essa flor, extraordinariamente, viveu. E viveu um número de dias bem razoável, ela viveu quase uma semana, que foi uma coisa que me surpreendeu. Um dia eu estava preparando uma aula, sentada na mesa da sala da minha casa, e ela estava lá dentro de um copo. Foi uma coisa muito simples, muito boba, mas eu achei bonita e guardei comigo esse momento. Eu olhei para ela e percebi que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa que eu. É como se nós fôssemos duas frentes de trabalho de Deus, lutando contra a mesma coisa, contra a dissolução, contra o caos, contra o tempo. Dois episódios de Deus, no tempo e no espaço, resistindo, lutando contra os mesmos fatores de dissolução. Eu olhei para ela e me senti cúmplice dela. Percebi que ela estava brigando contra as mesmas coisas que eu estava brigando. Como se eu olhasse para ela e dissesse, força aí, companheira. Você no seu campo de batalha, eu no meu. Somos a mesma coisa. Somos episódios de Deus no tempo e no espaço. Temos muito em comum. As mesmas forças de dissolução, de caos. Eu estou lutando contra elas também. Eu sei o que você está passando. Foi um segundo, mas foi muito especial. De uma certa maneira é o que ela fala, mas você quer ser só isso que você está vendo no espelho? Você pode ser e estar em qualquer coisa que a tua consciência alcance. Por que escolhe ser tão pouco? Por que se limita tanto? Qualquer coisa você pode estar nela. Porque na verdade isso é o real, muito mais do que essa imagem que você vê no espelho. Por que se troca por tão pouco? Tu que andas esquecido de ti. Desse ti com T maiúsculo, que é realmente você. Esse teu corpo é um fardo, é uma grande montanha abafando-te, não te deixando sentir o vento livre do infinito. Quebra o teu corpo em cavernas, para dentro de ti rugir a força livre do ar. Destrói mais essa prisão de pedra, faze-te recepo, âmbito, espaço, amplia-te, seu grande sopro que circula. Existe uma máxima do taoísmo, filosofia chinesa taoísta, onde ele diz o seguinte, que as sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Vocês conseguem entender essa ideia? Imagine que nós somos como um cano de bambu, por onde a luz entra
e atravessa através de nós e chega ao mundo. Se fôssemos limpos, vazios, cheios de cavernas, puros. Quando começa a haver um monte de obstrução, de desejos, de instintos, de vaidades, você lança um monte de obstruções no meio do caminho da luz. Então a luz, ao passar por você, ao invés de chegar no mundo luz, chega no mundo sombra. Se nós fôssemos limpos, mas abertos, esse sopro do Espírito fluiria através de nós e chegaria limpo ao mundo. Se nós somos todos cheios de obstruções, o sopro do Espírito entra em nós e sai poeira para o mundo. Ela diz, abre espaços para que a luz flua através de você. Não seja compacto, não seja fechado. Abre espaços para que esse sopro de vida flua através de você. Se faça através de você. Para que você seja, como eu falava no exemplo da flor, um terminal de Deus, um dígito de Deus no mundo, para que Ele possa realizar coisas através de você. Tem uma passagem que é muito interessante, mesclando um pouco para vocês perceberem como essa questão é atual, como está nos nossos dias. Muito recentemente, eu li um livro de um escritor, que é um físico quântico moderno, onde ele falava um pouco a respeito de uma percepção que ele teve, uma reflexão que ele fez a respeito de Deus por conta de um experimento da física quântica. Ele se dedica a isso. E ele observava que no campo da quântica, que é a micromatéria, acontecem coisas insólitas, todo mundo já ouviu falar disso, né, que não obedecem ao princípio da física clássica, e ele percebeu uma peculiaridade desse tipo de ocorrência no campo da micromatéria. Tende a ser influenciado pelo observador. Se você filma um fenômeno, acontece de um jeito, que é mais ou menos padrão. Se você coloca um observador, aquilo tende a seguir um curso que o observador espera. Tende a atender uma expectativa, ou seja, o observador influencia sobre os fenômenos nesse campo da micromatéria. E aí ele desenvolveu toda uma teoria em torno disso, que ele parou para falar, bom, se a consciência humana, que é a observadora, influencia no campo das coisas que acontecem no mundo, então ela não pode ser da mesma natureza que as coisas que acontecem no mundo. Ela deve ser de outro status, de outra categoria. As coisas do mundo são criadas, a consciência deve ser criadora. Mas aí surgiu uma dúvida. Imaginem vocês, nós estamos aqui nessa sala, que é umas 20 pessoas, imaginem que cada um de nós tem uma expectativa diferente a respeito dos objetos que estão nessa sala. Sobre essa cadeira, por exemplo, que é um objeto concreto. 20 pessoas esperando coisas diferentes dessa cadeira. Como a pobre da cadeira se decidiria, como ela iria se comportar? Vocês percebem que isso esbarraria numa impossibilidade, né? E aí ele conclui isso de uma maneira muito interessante. Ele diz, não, isso não é bem assim, não são todas as consciências que são criadoras. As consciências que são criadoras são aquelas que são abertas e se comunicam com uma única consciência, são terminais de uma única consciência, que é aquilo que ele chama de consciência cósmica. Quando você conecta e é um terminal disso, você entra na categoria de criador. Agora, você desconecta e quer pensar por si próprio, só como esse corpinho, como esse nome, você cai na categoria das coisas criadas. E você vai ser o que alguém pensou. Percebem isso? Você conecta, você é um terminal da consciência, que ele diz, é uma só. A consciência criadora é uma só, é uma consciência cósmica. Você é um terminal dela, você é criador. Você desconecta e quer pensar por si próprio, você cai na categoria das coisas criadas. E aí você já não cria, e deve ter alguém criando aquilo que você escolheu ser e fazer. Curioso, né? É interessante. É um pensador moderno, eu acho que mostra um pouco do que ela está querendo dizer. Ou seja, abre espaço. Faz com que esse sopro flua através de você. Torne-te uma digital de Deus, ou seja, um terminal através da qual essa consciência cósmica atua no mundo. 6. Tu tens um medo. Acabar. Não vês que acabas todos os dias, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Vocês percebem que ela está falando de dois eu? Daquele que diante das experiências morre e daquele que diante das experiências se renova? Daquele que diante das experiências é sempre outro e daquele que diante das experiências é sempre o mesmo? Porque vocês percebem que ela mesma viveu isso. Ela poderia ter morrido no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo. E o que foi que ela fez? Na verdade, ela escolheu renovar-se no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo.
Tomar tudo isso como um pórtico para ir mais fundo na vida. Tomar todas essas experiências como oportunidades, porque sabia que por trás havia algo contínuo, eterno, que essas experiências poderiam conduzi-la nessa direção. Ou seja, ela sabia que ela não era sempre outra, mas que no fundo ela era sempre a mesma. Ela não era aquela face que estava mais velha por causa de um sofrimento. Ela não era aquele rosto que estava mais marcado por causa de uma dor, sempre outro, sempre outro, sempre outro. Não, ela era sempre a mesma. E essas experiências permitiam que ela fosse quebrando essas cascas da superficialidade e entrando mais no mistério da própria vida. Até que num determinado momento, depois de perder todo o medo das experiências da vida, você já não tenha mais necessidade de vivê-las. Porque, na verdade, a vida é pedagógica. Repetimos as experiências enquanto existe algo que ainda não aprendemos dela, ainda não observamos, ainda não assimilamos. No momento em que tivermos decifrado todos os segredos da vida, as experiências da vida já não têm mais sentido. Aí teremos ido além da vida, a uma dimensão onde as coisas não mudam mais. Essa dimensão de eternidade que ela percebe por trás das coisas, que o tempo todo parece que ela intuía isso. Ainda bem jovem, parece que já percebia isso. Como falei para vocês, é bem metafísico. Os cânticos são muito metafísicos. 9. Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos e as tuas mãos. E a tua boca anda mentindo, enganada pelos seus sentidos. Faze silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti, a verdade sem palavras, que procuras inutilmente há tanto tempo pelo teu corpo que enlouqueceu. Ou seja, por dentro do teu corpo, pelo teu corpo você tem procurado uma verdade que não está nele. Mas você precisa fazer com que ele se cale, faça silêncio, porque existe algo falando através dele. Essa visão que tanta tradição oriental coloca, que você não vê as coisas, você vê através delas. Elas são símbolos. E se você é capaz de passar através delas e ver o que elas estão querendo te ensinar, ao invés de desejar as coisas em si, tudo para você é um ensinamento. Ou seja, silencia as vozes do corpo, porque você vai perceber a voz do silêncio. Mas fica ouvindo apenas as vozes do corpo, que vai captando impressões totalmente fundamentadas no desejo, totalmente fundamentadas na separatividade. Isso é meu, isso não é meu, isso me pertence, isso não me pertence. O que realmente pertence a alguém? É curioso isso, a gente achar que alguma coisa nos pertence? Recordo que há muitos anos atrás eu passava por um local que é um balneário conhecido no Brasil, e havia uma casa, daquelas casas maravilhosas que o pessoal constrói, na beira da praia. Às vezes tem locais que é assim, né? As casas são donas de um pedaço de praia. E eram casas de pessoas ricas e parece que eles só iam lá 1 ou 2 meses por ano. Mas tinha um monte de crianças ali, que eram crianças filhos de pescadores, de uma aldeia por ali, que subiam nos muros e pulavam na areia, saíam rolando, aí se enfiavam nas piscinas deles, era uma bagunça tremenda. E eu fiquei pensando, gente, quem é realmente dono dessas casas? O que é ser dono? Coisa curiosa isso, né? Delimita um espaço e diz, isso é meu, como assim? Daqui a pouco você vai fazer parte dessa mesma terra que você se diz dono. Como é que a gente pode se sentir realmente dono das coisas? Uma ilusão um pouco estranha essa. Nem mesmo isso aqui é nosso. Lembre do princípio que diz que nada daquilo que pode ser perdido é realmente teu. Nada que pode ser tirado de ti é realmente teu. E a busca que ela faz é a busca daquilo que não pode ser tirado de nós, porque isso realmente é nosso. Essa reflexão que nós fazemos através das coisas não pode ser tirada de nós. Essa voz que brilha através do nosso corpo, essa não pode ser tirada de nós. É aquilo que Platão chama do homem de ouro. O homem de ouro é o que tem ouro dentro de si, já não precisa do ouro fora, porque o ouro fora pode e será sempre perdido, não pertence a ninguém. Mas o ouro que o homem tem dentro de si, esse é realmente teu. Ou seja, procura o ouro dentro de si. E para isso faz um pouco de silêncio, cala as vozes do corpo. Porque você já procurou tanto dentro dele e não achou nada. Cala as vozes do corpo e ouve. Aguça os ouvidos e ouve. Não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana, que nascem, que crescem, que morrem. Faz a tua palavra perfeita. Dize somente coisas eternas. Vive em todos os tempos pela tua voz. Sê o que o ouvido nunca esquece. Repete-te para sempre em todos os corações, em todos os mundos.
Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa do século XIX, ela falava uma coisa muito interessante. Ela chamava de um conceito de eternidade dinâmica. Ela dizia que existe no universo em inúmeras direções, que é muito lógico que existam outros seres em evolução como nós. O universo é imenso, em muitas direções deve haver outros seres evoluindo como nós. E que ela não sabe dizer as formas que esses seres têm, ou a língua que eles falam, mas em última instância ela sabe quais são as palavras válidas que esses seres dizem. As únicas palavras válidas são aquelas que convidam todos para irem de volta para casa, em direção à unidade. Que língua falam, de que forma, não sei, mas eu sei o que eles dizem. Eles chamam todos de volta para casa, de volta à unidade. E, na verdade, você vai perceber que as palavras válidas são essas, que mostram o caminho de volta para casa, que às vezes são muito poucas, muito simples, mas muito profundas, e são as que fazem diferença, e que fazem com que o homem se eternize quando as pronuncia. Porque elas fazem diferença, elas somam. Aquilo que se aproxima dessa verdade é aquilo que a gente chama de clássico. Aquela música que quando você ouve você lembra de si mesmo, aquela poesia que quando você lê você lembra da realidade por trás das ilusões, isso é real, isso é clássico, isso se eterniza. Isso faz com que a tua voz ecoe pela eternidade, que era o que ela convidava a fazer. E é exatamente o que ela fez através dessa obra. Eles te virão oferecer o ouro da terra, e tu dirás que não. A beleza, e tu dirás que não. O amor, e tu dirás que não para sempre. Eles te oferecerão o ouro da além da terra, e tu dirás sempre o mesmo, porque tens o segredo de tudo e sabes que o único bem é teu. Ou seja, o homem que tem o todo não pode se corromper por desejo de possuir as partes. Nada que seja separado, nada que seja dividido, nada que seja fundamentado em desejos de possuir, para ele faz algum sentido. Tudo pode ser oferecido para você, já nada te interessa. O que é que você pode possuir que já não seja parte tua? Imagina em você se você considera o universo como se fosse o teu próprio corpo. Querer possuir algo é como se a minha mão achasse que ela é dona do meu pé. Ambos são partes de um corpo. Nada é dono de nada dentro de um mesmo corpo. É uma ilusão querer subornar a parte ao fazê-la considerar-se dona de alguma coisa. Cada vez mais temos que perceber que tudo que é válido é nosso, tudo que é real é nosso. Tá? Então, esse suborno constante da separatividade, ela diz, vão oferecer coisas cada vez mais sutis e vai ficar cada vez mais difícil, porque abrir mão das concretas é mais fácil, abrir mão das sutis é mais difícil. Então, o amor, a vaidade, as honras, é mais difícil abrir mão disso do que de coisas materiais. E quando você abre, vem coisas mais sutis ainda. O orgulho espiritual de achar que tem muitas virtudes. E mais, e mais, e mais. Diz que o homem é do tamanho da sua generosidade. Quanto mais ele é capaz de entregar, maior ele é. Vocês percebem isso? Que nós tendemos a achar, numa sociedade materialista como hoje, que o homem é grande quando tem muitas coisas. Se ele precisa ter muitas coisas para ser grande, o valor é das coisas e não dele. Olhem para a história e vejam os homens que foram grandes. Eles não eram grandes pelo que tinham, eram grandes pelo que entregavam. Porque sabiam que não necessitavam de nada. Perguntarão pela tua alma, a alma que é ternura, bondade, tristeza, amor. Mas tu mostrarás a curva do teu voo livre por entre os mundos e eles compreenderão que a alma pesa, que é um segundo corpo e mais amargo, porque não se pode mostrar, porque ninguém pode ver. Então, na verdade, ela vai bem longe, né? Vou contar uma pequena historinha para que vocês entendam um pouco o contexto disso que ela está falando, que tem muito a ver também com o último verso que comentávamos. Uma história zen que eu conto muito nas minhas palestras, muitos já conhecem. Diz que havia um príncipe que era muito generoso, que era conhecido naquele reino como muito generoso, e o sonho dele era ser discípulo de um determinado mestre de sabedoria. Ele ia se sentar aos pés daquele mestre todos os dias e ouvi-lo. Numa ocasião, esse príncipe chega para esse mestre e pergunta para ele o que é a vaidade. Que ele tinha ouvido falar sobre isso, mas não entendia o que era. O que é a vaidade? Eu não conheço isso. E aí o mestre resolve submetê-lo a uma prova. Aí o mestre simula como se estivesse muito irritado, fica vermelho e diz: que pergunta burra! Como é que você me faz uma pergunta tão idiota como essa? Como é que você pode ser tão burro? Aí diz que o príncipe dá um pulo dessa altura e diz: opa, peraí,
Você está pensando que está falando com quem? Com um moleque? Eu sou um príncipe, me respeite. Aí o mestre vira para ele e está falando, viu? Isso é a vaidade. Ou seja, no que ele era generoso, o que ele era capaz de entregar? Coisas, isso ele entregava. Coisas materiais, o reino era muito próspero, todos tinham de tudo, mas quando você entra no plano emocional, entregar o meu status, entregar a minha imagem, entregar o respeito que eu acho que mereço, aí não. Percebem que aí é mais difícil, o preço é mais caro? É muito mais pesado. Se você entrega aí, a vida vai pedir coisas mais sutis ainda. Helena Blavatsky costumava dizer que o egoísmo espiritual é pior do que o físico. Que é exatamente o que ela está dizendo aqui. É mais difícil porque você não vê, então é mais sutil. Tá? Então você fica apegado, eu sei muito. Eu sou uma pessoa que conheço tudo da obra dos mestres do Ocidente e do Oriente. O intelectualismo espiritualoide é pior do que intelectualismo materialista. E aprisiona mais, e vai aprisionando em níveis cada vez mais sutis. Então, qualquer coisa que digam, isso é teu, abre mão, entrega. Que isso vai fazer com que você levante voo. Mostra a curva do teu voo, livre, não preso a nenhum contrapeso, a nenhuma âncora. Cada vez que te disserem dizer, olha, isso é teu, abre mão e levanta voo cada vez mais alto. O teu é o todo. Não deixa que nada te ancore na terra. Ela vai falar daqui a pouco disso ainda, num próximo verso. Nem prende ao céu, nem prende à terra, nada que te prenda. Olha a curva do teu voo. Belíssimo esse, Cântico 18. Quando os homens na terra sofrerem sofrimento do corpo, sofrimento da alma, tu não sofrerás. Quando os olhos chorarem e as mãos se quebrarem de angústia e a voz se acabar no rogo e na ameaça, quando os homens viverem, tu não viverás. Quando os homens morrerem na vida, quando os homens nascerem na morte, na vida e na morte, nunca mais tu não morrerás. Bonito, né? Muito forte, muito bonito. Ou seja, se vocês algum dia tiverem a oportunidade de conhecer a filosofia budista que trata exatamente da libertação da dor, isso aqui é puro budismo. E eu não acredito que seja coincidência, ela deveria conhecer Dhammapada, que é puro budismo. É uma forma de demonstrar aos homens que é possível superar a dor quando você já não se apega a mais nada que seja transitório. Segundo a tradição budista, a dor vem exatamente de você querer possuir coisas que necessariamente vai perder. É como se eu desse uma pedra de gelo para ela e dissesse, cuida disso, porque isso é importantíssimo, é a coisa mais importante da sua vida. Não você vai impedir que uma pedra de gelo que está na tua mão derreta e se escorra pelo meio dos seus dedos? Isso vai ser desesperador, porque você vai perceber o tempo todo que a coisa que é mais importante você está perdendo. Não é mais ou menos isso que a gente tem? Todos os nossos valores estamos perdendo a cada dia. Esses valores materiais estão escorrendo pelos nossos dedos como uma pedra de gelo que se derrete e não há o que se possa fazer. E é uma existência de um sofrimento terrível, porque cada vez mais nós estamos próximos de um desfecho onde perderemos, por fim, tudo. Tudo aquilo que consideramos que tem valor. Como se pode ser feliz dessa forma? Como? A vida é um compasso de espera meio angustiado e tenso, tentando não lembrar que no final perderemos tudo. Ela diz, bom, quando abrirmos mão de todas as ilusões, seremos uma demonstração de que é possível ir além da dor. Os homens nascerão e morrerão e você não mais. Estará num estágio onde estará acima de todas essas mutações, onde elas já não te ferem, já não te atingem. Não tem mais lar o que mora em tudo. Não há mais dádivas para o que não tem mãos. Não há mundos nem caminhos para o que é maior que os caminhos e os mundos. Não há mais nada além de ti, porque te dispersaste. Circulas em todas as vidas, pairas sobre todas as coisas e todos te sentem. Sentem-te como a si mesmos e não sabem falar de ti. Por ocasião eu já estive aqui e contava uma historinha que eu sei que vários conhecem, mas vão me permitir contar mais uma vez, para alguns não é nem a segunda nem a terceira vez que ouvem, mas que é uma antiga parábola oriental que ilustra bem essa passagem, esse cântico. Fala a respeito de uma pérolazinha de um colar. Imaginem vocês um colar de acrílico, a trajetória de uma pérolazinha daquela. Essa pérola
Imaginem que ela, a princípio, se identifica apenas com a sua superfície, como a maior parte dos seres humanos faz, né? Então ela olha, ela acha que ela é a pérola mais brilhante daquele colar, ela se ilustra, ela acha que ela é a mais redonda, mais perfeita e vive em função da sua superfície. Imaginem vocês que algum tempo depois ela esgota essa superficialidade e tem necessidade de encontrar algo mais profundo dentro dela. Só que ela, a vida inteira, só sabe reconhecer aquela substância da qual ela é feita, acrílico. E quando ela tenta procurar algo mais profundo dentro dela, o que passa por dentro dela não é acrílico, é um fio de nylon. E ela não reconhece nylon, é uma substância estranha para ela, diferente. Então, quando ela olha para dentro, ela só vê o vazio, o oco, aquele espaço. E ela se sente tremendamente vazia, e isso é um momento de angústia. Só que de tanto buscar, de tanto preparar a vista, de tanto querer ver, um dia ela reconhece aquele pedacinho de fio que passa dentro dela. Ela vê a sua essência. Imaginem vocês que é um momento de glória isso, né? Encontrei a minha essência. E começa a olhar para as outras pérolas daquele colar e começa a imaginar que todas elas vivem esse mesmo drama, estão voltadas só para a superfície e dentro delas deve haver uma essência. E como seria bom que todas também encontrassem a sua essência? Qual que vocês acham que vai ser o final feliz da história da pérola? Quando um dia, num salto de consciência ainda maior, ela perceber a suma ousadia que a consciência humana pode lograr, né? Que é perceber que aquele pedacinho de fio que passa por dentro dela e aquele pedacinho de fio que passa por dentro de todas as outras contas não são muitos, é um só. Entendem? É um só fio, que a sua essência não é só dela, é a essência de todas as coisas. É o fio que os orientais chamam de Sutratma, que passa por dentro de todas as pérolas do universo manifestado. E a essência e a verdade e a identidade profunda de todas as coisas. Esse é o momento de glória da pérolazinha. Percebam que é um pouco disso que ela está falando. Não há mais nada além de ti porque te dispersaste, circulas em todas as vidas, pairas sobre todas as coisas e todos te sentem. Sentem-te como a si mesmos e não sabem falar de ti. Mas no fundo é a base da identidade de todas as pérolas, é o fio. Embora elas não saibam conscientemente nem que ele existe. Então aquele que encontra profundamente a si próprio, de uma certa maneira, encontra o universo. Se une a tudo. 20. Já estamos perto de terminar, não fiquem ansiosos. Não digas que és dono. Sempre que disseres, roubas-te a ti mesmo. Tu que és senhor de tudo. Deixa os escravos rugirem querendo. Inutiliza o gesto possuidor das mãos. Sê a árvore que floresce, que frutifica e se dispersa no chão. Deixa os famintos despojarem-te, nos teus ramos serenos aflorações eternas, e todas as bocas se fartarão. Ou seja, você é infinitamente fértil e tem a palavra, tem aquela gota que é capaz de matar todas as sedes, tem aquela palavra que é capaz de preencher todos os corações, infinitamente fértil, porque tem aquilo que todos necessitam. Né? E não queira possuir algo, porque quando quer possuir algo, sendo você o senhor do todo, você está roubando a si próprio. Saqueando aquilo que é teu eternamente, quando quer possuir parte dele. Abre mão do todo para possuir parte. É curioso isso? Ou seja, não caia nessa ilusão. Não queira as coisas. Tem uma passagem da República de Platão que eu acho muito interessante, quando ele fala das visões, das funções dentro da cidade, onde ele diz, olha, tem certos homens, aqueles homens de bronze, de prata, de ouro, que eu falava ainda há pouco, de ouro é aquele que é totalmente autônomo, tem ouro dentro de si, portanto não precisa de ouro fora. Mas existe um determinado homem que ele chama de uma natureza de ferro, como ele não encontra ouro dentro de si, precisa de muito ouro fora, precisa de coisas, porque o homem necessita de valor. Se ele não encontra valor dentro, ele vai procurar valor fora, mas esse valor fora é muito instável, ele perde o tempo todo. Mas ele diz, olha, esses homens que necessitam de valor fora, deixa eles terem as coisas, porque você vai brigar por elas. Eles é que precisam dessa experiência. Deixa que as coisas sejam deles, deixa que eles brinquem com isso. Quem deve ter as coisas? Quem precisa delas. Você já não precisa mais, então uma infinita generosidade. Agora, na hora que eles quiserem mais do que isso, você vai ter para dar. Na hora que eles cansarem de brincar com os brinquedos do mundo, quiserem mais do que isso, você vai ter para dar. Não busques para lá. O que és tu.
está em ti, em tudo. A gota esteve na nuvem, na seiva, no sangue, na terra. E o rio que se coalhou imundo. Tu tiveste um destino assim. Faze-te a imagem do mar, dá-te as sedes das praias, dá-te a boca azul do céu. Mas foge de novo à terra, mas não toques nas estrelas. Volve de novo a ti, retorna-te. Já não queres possuir coisas nem da terra nem do céu. Sente a si próprio em todas as coisas. Ver a Deus em todas as coisas, que também é um dos princípios mais antigos de toda a filosofia. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito daquele mito egípcio de Ísis, Osíris e Horus, que fala exatamente sobre isso, entre muitas outras coisas fala disso. Falando bem sumariamente da história, que eu sei que grande parte de vocês conhece, Osíris era um deus que foi morto pelo seu irmão invejosamente. Sete o mata e espalha o seu corpo por diversos lugares nos 4 cantos do mundo. E depois, a sua esposa, Ísis, tem um filho de ambos, que é Horus, e Horus vai com a sua barca catando os pedaços do pai que estavam espalhados para todos os cantos. Quando ele consegue juntar todos esses pedaços, insufla novamente vida no pai e forma com o pai e a mãe e o filho a sagrada família egípcia, Osíris, Ísis e Horus. Agora percebam que interessante, o que será que esse mito está querendo dizer? De um pai espiritual que está espalhado em todas as coisas. E Horus tinha que encontrar todos os pedaços para poder juntá-los e reunificar e dar vida novamente ao pai. Encontrar todos os pedaços de Osíris que estão espalhados por todos os lugares, será que é o quê? Se Osíris é o espírito, se é o próprio Deus. É ver a Deus em todas as coisas. Se você deixar de ver a Deus em qualquer coisinha, é um pedaço do corpo de Osíris que você não encontra. E essa montagem não vai ser feita. Entendem isso? No mar, nas plantas, na seiva, no sangue, na terra, um pedaço, em algum lugar que você não procure, é um pedaço de Osíris que você deixou de achar. Mais uma vez, aquele clássico indiano que eu falava para vocês ainda há pouco, que é o Ramayana, tem uma passagem em relação a isso que eu acho preciosa, muito bonita e chega a ser engraçada. Ramayana, além de ser profundo, de vez em quando é engraçado. Ele conta basicamente a história de Rama, que era um príncipe que estava tentando recuperar a sua esposa que tinha sido roubada por um ser terrível, que era Ravana, e ela tinha sido levada para uma ilha. E todos os animais estão tentando ajudá-lo a recuperar a sua esposa. Ele era um ser divino, maravilhoso, Rama, ele era a encarnação do próprio Vishnu, que é o Criador. E ele estava tentando atravessar o oceano, até que um certo Deus diz a ele que se ele lançasse pedras sobre as águas, ele permitiria que aquelas pedras flutuassem e fizessem uma ponte, que ele pudesse atravessar com todos os seus animais até Lanka, que era a ilha onde estava sua esposa. Aí todos os animais resolvem ajudá-lo, jogar pedras sobre o mar para poder caminhar sobre elas e chegar até a ilha. Nisso havia uns grandes macacos enormes que iam carregando um monte de pedras e os esquilos resolveram ajudar também. Imaginem vocês a situação. Os esquilos lá carregando umas pedrinhas, se metendo no meio dos pés dos macacos, os macacos irritados com aquilo. Tinha um particularmente que era um macaco enorme, que era muito devoto de Rama, que era Hanuman, e não aguentava mais aqueles esquilos. Ele estava carregando aquele monte de pedregulho e os esquilos no meio das pernas dele, sai para lá, esquilo, ele chutava esquilo, aquela confusão, esquilo voando para todo canto, aquela confusão, até que os esquilos ficaram irritados e disseram, vamos nos queixar para Rama, isso é um absurdo. Aí o chefe lá dos esquilos foi falar com o Rama. Rama, a gente também quer ajudar, a gente quer participar, a gente quer construir a sua ponte e o Hanuman está implicando com a gente. Aí Rama pega o esquilo, vira ele e passa o dedo nas costas dele, que é aquela marca branca nas costas do esquilo, e solta o esquilo. Aí diz, quando o esquilinho vem carregando as pedrinhas dele, que o Hanuman olha e vê o dedo de Rama nas costas do esquilo, diz, opa, pessoal, vamos tomar cuidado com os esquilos, vamos devagar, olha o esquilo, você está pisando no esquilo. Pessoal, olha, respeitar os esquilos, hein? Acabou o problema. Então, se nós tivéssemos essa lembrança mítica, na hora que uma coisa nos incomoda, onde rejeitamos uma coisa, de virar e ver se não tem o dedo de Rama nas costas, atrás de todas as coisas tem o dedo de Rama. Vira atrás daquela coisa e vê se o dedo de Rama não está lá. Porque ele está em todas as coisas, por que não estaria aí? Na seiva, no sangue, na terra e no rio que se coalhou imundo. Em todas as coisas. Esse, para mim, é um dos meus prediletos. Amo essa passagem, acho maravilhosa. Cântico 24. Não digas, este que me deu corpo é meu pai. Essa que me deu corpo é minha mãe.
Muito mais, teu pai e tua mãe são os que te fizeram em espírito. E esses foram sem número, sem nome, de todos os tempos. Deixaram rastro pelos caminhos de hoje, todos os que já viveram, e andam fazendo-te dia a dia, os de hoje, os de amanhã. E os homens e as coisas todas silenciosas. A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não tem polos, e tu és o próprio mundo. Imaginem vocês que essa palestra de hoje, esses cânticos de Cecília Meirelles, sejam capazes de despertar alguma coisa bela em vocês, trazer alguma coisa à tona na consciência de vocês. Se isso acontecer e saírem daqui com alguma coisa bela, de uma certa maneira, Cecília Meirelles não foi mãe de vocês? Não se dá a luz só em corpo. Há outras formas de trazer o homem à luz. E há certas coisas dentro de nós que precisam desesperadamente vir à luz. E tem seres e mais seres ao longo da história esperando pela oportunidade de serem nossos pais. Aprender do passado, dos grandes sábios. É aqueles homens em cuja alma havia luz. São todos aptos a dar luz porque a têm. Existe muita vida dentro de nós necessitando vir à luz. Existem muitos pais e muitas mães. Existe possibilidade de construir laços de sangue espiritual que sobrevivem à morte, não se rompem jamais, porque não são da mesma natureza que a vida física, portanto não tem que cessar com ela. Toda vez que nós permitimos que algo ou alguém traga luz para nós, nesse momento esse ser nos deu a luz. Algo nasceu em nós através dele. São inúmeros os nossos pais e as nossas mães, porque ainda tem muita coisa dentro de nós na sombra, que espera vir à luz, talvez o melhor de nós, ainda espera vir à luz. E esses são os teus inúmeros pais e mães, que esperam uma oportunidade para te trazer a luz, para te trazer um outro mundo, um outro patamar de consciência e de vida. Sê o que renuncia altamente, sem tristeza da tua renúncia, sem orgulho da tua renúncia. Abre a tua alma nas tuas mãos e abre as tuas mãos sobre o infinito. E não deixes ficar de ti nem esse último gesto. Você percebe que a coisa é tão traiçoeira que às vezes até a renúncia, esse último gesto que ela fala, gera uma vaidade que você pode se perder aí e cair novamente num apego. Lembra daquela passagem bíblica que diz que a tua mão direita não saiba do que a tua mão esquerda faz? Ou seja, que não haja nas nossas atitudes de valor e de virtude nenhuma ponta de egoísmo e vaidade que possa nos aprisionar. Já devem ter vivido de alguma maneira experiências desse tipo. Às vezes nós temos guerras dentro de nós. Eu me comprometi a fazer algo. Quando vocês saíram de casa para vir hoje aqui com essa chuva, não viveram isso? Alguma coisa dentro de vocês dizendo, que é isso, vai dormir. Você assiste essa palestra outro dia. Com certeza vão repetir em outro lugar. E você insiste, não, eu vou. Vai ser boa, vai ser importante para mim, eu vou. Não, deixa disso. Olha como está frio, você vai pegar uma gripe. Não, eu vou. Aí fica essa guerra. Vocês vieram, estão aqui. É engraçado, porque você parece que derrotou essa voz, né? Quando vocês chegam aqui na porta, ela já está aqui na porta te esperando, dizendo, você é bom mesmo, né? Não é que você veio? Não é assim? Parece que esses elementos, esse egoísmo, segundo essas tradições orientais, existe uma inteligência nisso. Eles nunca se dão por vencidos. Eles perderam uma batalha lá e eles já vêm travar outra aqui. Quem assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Chega no final que ele tentou reter o rapaz de todas as maneiras, o rapaz consegue prevalecer, vencer, ele consegue prender ele pela vaidade, elogia ele, né? Vaidade, meu vício predileto. Ou seja, é sempre assim. Você já abrir mão, aí no último momento faço aquele gesto de renúncia cinematográfico. Olha como eu sou bom, olha como eu renunciei. Acabou, perdeu tudo. Nem isso, nada que seja separado, nada que seja limitado. Buscar algo que seja permanente. Essa necessidade de alma que todos temos de paz, daquilo que é único, que não cessa, que não oscila, que permanece. E não se deixar cair nas armadilhas da separatividade, que essa é uma delas. O orgulho, a vaidade é uma das armadilhas mais astuciosas da separatividade, que é uma das contra as quais ela nos alerta. E por último, 26. O que tu viste amargo, doloroso, difícil, o que tu viste breve, o que tu viste inútil, foi o que viram os teus olhos, humanos, esquecidos, enganados.
No momento da tua renúncia, estende sobre a vida os teus olhos, e tu verás o que vias, mas tu verás melhor. Tem uma tradição, um livro muito interessante que se chama o Kybalion, que ele diz o seguinte: existe um princípio, o Kybalion é a tradição egípcia, são as 7 leis de organização no universo, segundo o antigo sábio chamado Hermes Trismegisto. E tem um dos princípios, uma dessas leis, que é a lei da neutralização, que diz que se você está levando pancadas de uma força é porque você está no mesmo nível que ela. Se alguém te ofende é porque você está no mesmo nível que ele. Se alguma coisa te fere é porque você está no mesmo nível. Se você sobe um degrau e vai para o andar de cima, aquelas coisas não deixam de existir, são uma mecânica da natureza, mas você já não está lá. Elas já não te ferem mais. Você vê sob um outro ponto de vista onde aquilo já não tem mais a ver com isso. Um antigo professor de filosofia, uma ocasião, ele me falava a respeito disso de uma maneira que eu achei muito poética. Já não é uma pessoa que vive mais, o professor Michel Echenique, mas ele me falou algo uma vez que eu nunca esqueci, que foi o que trouxe o Nova Acrópole para o Brasil. Ele dizia o seguinte: a geografia terrestre será sempre instável, com cumes e vales, cumes e vales. E essa mesma geografia terrestre existe dentro de nós. Mas existe algo que está lá em cima, que é o Sol, que fica observando a geografia terrestre, que não oscila de jeito nenhum. E dentro de nós também existe esse Sol. Se você está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, é porque você está escravizado à geografia terrestre. Você pode tirar a tua consciência e colocar no Sol, que é um observador constante, luminoso, estável. A geografia vai continuar aqui embaixo, mas você já não sobe e desce com ela. Existe um foco de consciência tua que sai da Terra e vai para esse ponto, onde essas coisas não deixam de existir, mas já não te afetam. Isso não pode ser um joguete na mão da geografia terrestre. Existe uma outra possibilidade para a tua consciência. Bom, enfim, esses são os 26 cânticos. Como eu falei para vocês, aí existe uma combinação de tantos elementos, de tantas tradições, de verdades tão profundas, que não me admira que Cecília Meirelles tenha ficado um pouco inibida de trazer isso a público. Imagino ela em 1927, que é quando ela tinha 26 anos, publicando uma coisa desse tipo num momento onde o modernismo estava no seu auge, porque a Semana de Arte Moderna tinha acontecido em 22. Como isso seria interpretado em pleno primeiro momento do modernismo? Ainda hoje, como é interpretado? Uma metafísica, às vezes, um pouco voadora, né, sem muito chão, naquela época mais ainda. Então, talvez pelo medo de não ser compreendida, porque de fato não é tão fácil compreender, ela oculta isso, mas provavelmente isso é o que ela tinha de mais íntimo, isso era o seu coração. Porque ninguém escreve coisas dessa natureza sem ter uma visão da vida muito mais profunda do que o banal, do que o homem comum. Então aí certamente está o seu coração, que é um coração de filósofa, daquela que busca, que ama as verdades. Daí a tamanha serenidade que ela tinha diante de tantas adversidades da vida, da consciência de realidades desse tipo. Ou seja, a consciência dela foi para o Sol, saiu da geografia terrestre, e ela vivia num território onde a geografia terrestre era muito acidentada, mas ainda assim não conseguiu destruí-la. Certamente graças a conhecimentos como esse. Bom, isso era o que eu tinha para trazer para vocês, e aí a gente abre para perguntas, se tiver alguma coisa que eu possa esclarecer, dúvidas, tudo tão simples, né? Os conceitos básicos.